Meus irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus nesse instante, através do estudo da palavra do Senhor, a palavra bondosa, a palavra poderosa do Senhor. E claro, nós rogamos ao bondoso Pai que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós vamos tratar nesta noite num texto de Apocalipse. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 5. Nós leremos dos versos 1 ao 14. Nós vamos ver, através desse texto, que o Senhor Deus, Ele governa a história por intermédio do seu Filho, o Cordeiro de Deus, que morreu para nos dar salvação e ressuscitou para nos trazer vida eterna. Então, Apocalipse, no capítulo 5, nos versos 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que esteja abrindo a nossa mente e também o nosso coração, para que nós possamos entender a palavra do nosso Deus, para que sejamos nós sensibilizados por essa palavra e, consequentemente, encorajados a vivê-la e a praticá-la. Senhor Deus, nós queremos te louvar e engrandecer, Senhor Deus, o teu santo e poderoso nome, porque tu és o Deus soberano, o Deus verdadeiro, Senhor Criador, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor nos concede essa oportunidade de servir ao Senhor.
de te adorar. Essa oportunidade, ó Deus, de sermos também instruídos na bendita e santa palavra do Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que age em nossas vidas nesse instante, age com Teu Espírito Santo em nossas mentes, iluminando, ó Pai, a nossa mente, dando-nos compreensão correta, adequada do texto bíblico, bem como também da exposição da Tua palavra. E além disso, bondoso Deus, que a Tua palavra realmente desça para o nosso coração, nos tocando, falando, ó Pai, em conformidade com as nossas necessidades, nos edificando, nos consolando, nos exortando, cumprindo, ó Pai, a Tua vontade, o Teu propósito em relação à Tua igreja. Nós possamos, ó Deus, sair daqui não simplesmente como entramos, mas que nós possamos sair desafiados a obedecer mais ao Senhor, a estarmos mais íntimos do Senhor, sairmos aqui, ó Pai, mais confiantes em Ti e na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, existem alguns questionamentos a respeito da história, bem como também de quem governa este mundo, que alguns filósofos e pessoas curiosas fazem. Como, por exemplo, alguns questionam para onde caminha a história, quem governa a história da humanidade, se é que existe alguém que governa. Tentando responder essas perguntas, alguns filósofos, eles buscam dar respostas. Eu estava estudando um pouquinho a respeito daquilo que alguns filósofos gregos afirmavam sobre para onde caminha a história, ou quem governa a história. E os filósofos gregos antigos, em sua maioria, eles tinham um posicionamento indicando que a história ela é cíclica, ela repete-se, ela não concorre para um fim, ela não converge para um propósito ou uma finalidade. Então, boa parte dos filósofos antigos assim se posicionavam, afirmando que a história não se move para uma meta, portanto, não há esperança, não há redenção. O que é o que foi será. Não há uma consumação. Há também os filósofos existencialistas, ou uma visão existencialista. Essa visão é uma visão ateia, daqueles, obviamente, que não acreditam em Deus, onde eles afirmam que a história é, na verdade, uma sucessão de fatos sem significado. Portanto, não há plano, não há propósito, não há convergência e, consequentemente, não há esperança. Percebam que são visões bem desesperadoras e que não refletem aquilo que a palavra do Senhor nos mostra e nos diz. Nós vamos perceber, obviamente, à luz da palavra de Deus, que toda a história, ela começa em Deus, ela está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade do Todo-Poderoso. Não são os poderosos deste mundo que determinam os rumos da história. Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Deus, ele continua gerindo e governando a história da humanidade, e ele o faz a partir do seu trono e por intermédio do seu Filho, o Cordeiro de Deus, que morreu, mas que venceu para nos conceder a vitória,
para nos dar a salvação. Em linhas gerais, é sobre este tema ou essa premissa que nós vamos tratar aqui nesta noite. O livro que nós estamos baseando aqui o nosso estudo é justamente o livro do Apocalipse, e os 2 capítulos 4 e 5 falam a respeito dessa realidade. Eu me refiro a esses capítulos 4 e 5, embora tendo lido o versículo, ou melhor, o capítulo 5, nós vamos perceber que o capítulo 5 é ainda no mesmo cenário do capítulo 4. E aí nós precisamos examinar o capítulo 4 aqui de Apocalipse, que fala justamente a respeito do trono de Deus e o que há no trono de Deus. E nós vamos, obviamente, daqui a pouco observar melhor a respeito daquilo que o texto nos fala e nos diz. Mas antes, se faz necessário nós esclarecermos aqui a igreja que o livro do Apocalipse, ele é na verdade uma revelação que o apóstolo João ele recebeu quando ele estava exilado na ilha de Pátimos. Isso por volta do ano 90 depois de Cristo. Ele estava ali exilado por causa do evangelho. Era uma espécie, obviamente, de prisão, porque ele cria no Senhor Jesus, ele vivia e proclamava o evangelho de Cristo, e em decorrência disso e da perseguição que o Império Romano havia empreendido, ele lá estava na ilha de Pátimos. E nos diz a palavra que ele recebe essa revelação da parte do Senhor para transmitir à igreja de Cristo. E inicialmente ele transmite essa revelação às 7 igrejas da Ásia Menor. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse nos mostram, nos falam a respeito dessas igrejas e das mensagens que são direcionadas a elas especificamente. Percebam que quando João recebe essa revelação, a igreja de Cristo, o povo de Deus, estava enfrentando momentos de perseguição, de tribulação, de lutas e de muitas dificuldades. Tanto é que alguns cristãos estavam sendo presos, outros surrados e ainda outros mortos por causa do evangelho de Cristo, porque eles se recusavam a prestar adoração ao imperador da época, que era o imperador Domiciano. Domiciano, ele exigia a adoração dos cristãos porque ele achava que era um Deus. Inclusive, ele erigiu alguns templos em adoração ou para adoração ao imperador. E claro, os crentes, os cristãos, eles se recusavam a prestar essa adoração e devido a isso eles eram perseguidos e muitos dos quais mortos por causa do evangelho de Jesus. João nos mostra que o Senhor Deus concedeu-lhe essa revelação, a revelação apocalíptica, com o propósito de trazer consolo e conforto para esses irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam enfrentando lutas. Então vejam, meus irmãos, que o propósito deste livro, ou desta revelação, é bem simples. O objetivo é trazer consolo e conforto, inicialmente ou originalmente, para aqueles primeiros cristãos que estavam enfrentando tribulações, lutas, dificuldades, perseguições, por causa do evangelho de Jesus. E aí nós vamos ver que é muito oportuna essa mensagem que João transmite e essa revelação que ele recebe, especialmente aqui no capítulo 4, bem como também no 5, porque ele apresenta Deus como sendo aquele que está no trono, e do seu trono ele governa, bem como também ele reina, ele é adorado, ele é engrandecido. Não obstante,
Domiciano pense que ele é aquele que governa, que domina o mundo conhecido de então, era o imperador romano. Na verdade, João está dizendo: quem governa, quem domina é Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele está no trono. Não obstante estar ele no trono, ele se envolve, obviamente, com a história da humanidade, mesmo porque ele determina e tem controle sobre a história dos homens. Essa visão do trono está aqui exposta no capítulo 4 do Apocalipse, quando João diz: olhei depois destas coisas, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então vejam, ele está descrevendo aqui a visão que ele teve do trono do Senhor, indicando que aquele que está no trono, no aspecto, é semelhante à pedra preciosa, à pedra de jaspe, a sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris. Ele diz que o trono ele é resplandecente, ou aquele que está no trono, ele resplandece, ele brilha. No trono há também um arco-íris. Vale esclarecer, meus irmãos, e lembrar, e o arco-íris é símbolo da aliança de Deus com os homens. É esse o símbolo da aliança. O arco-íris, ele significa misericórdia da parte do Senhor. Revela a graça de Deus em relação à humanidade de forma geral, porque foi através do arco-íris que Deus disse a Noé que não mais destruiria a terra com água, com dilúvio, e que, portanto, o símbolo dessa sua aliança seria justamente o arco-íris. Só para que nós possamos, obviamente, entender este símbolo, e do ponto de vista bíblico, é este o significado. Nós sabemos que ele tem sido utilizado de maneira distorcidas por grupos minoritários, mas à luz da Bíblia é esse o significado: a aliança de Deus com os homens, a manifestação da sua misericórdia sobre a humanidade. Está ali o arco-íris no trono do Senhor. Ao redor do trono, diz o apóstolo João, que há também 24 tronos, e assentados nesses tronos 24 anciãos, que estão vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Percebam, está o Senhor no trono, ao redor dele 24 tronos, onde estão assentados anciãos, 24 anciãos. Certamente, meus irmãos, aqui há uma referência aos 12 representantes das tribos de Israel, bem como também aos 12 apóstolos. Alguns estudiosos ainda afirmam que esses 24 tronos, como fazendo referência ao Antigo Testamento, ou aos crentes, aos salvos, aqueles que viveram na Antiga Aliança, e os salvos que viveram também na Nova Aliança. Alguns indicam que, na verdade, esses 24 anciãos são representantes da totalidade dos eleitos de Deus, daqueles, obviamente, que foram salvos em Cristo, mesmo porque 24 também é múltiplo de 12. E aí nós vamos perceber que no Apocalipse, o número 12, o numeral 12, ele é simbólico e é bem significativo. Se você observar o capítulo 7 de Apocalipse, você vai perceber ali que João tem uma visão dos glorificados, e ele faz referência a 144 mil.
que também é múltiplo de 12. Isso não quer dizer que o número de salvos está limitado a 144 mil. Não é essa a ideia. A ideia é que o Senhor Deus, Ele sabe aqueles que serão e são salvos, obviamente, faz referência à totalidade dos salvos, à completude dos salvos, que João diz já no capítulo 8, que do ponto de vista humano é uma quantidade inumerável, do ponto de vista humano, mas Deus logicamente sabe exatamente quem são. Além dos 24 anciãos, há um indicativo aqui que existe ainda os 4 seres viventes. E os irmãos observem a descrição desses seres viventes. A partir do versículo 6 do capítulo 4 do Apocalipse, diz assim: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses 4 seres viventes, eles são, na verdade, representantes de toda a criação de Deus, anjos e homens, bem como também animais. A ideia aqui é que todos devem adorar a Deus, devem engrandecer ao Senhor, porque foram criados por Deus, criados pelo Todo-Poderoso, e consequentemente, esses seres criados têm o dever moral de prestar adoração a Deus, de engrandecê-lo. E aí nós vamos perceber a identificação bíblica de que eles têm 6 asas, eles têm olhos, ou vários olhos, e estão perante o Senhor adorando. É interessante, meus irmãos, que quando Isaías, o profeta Isaías, tem também a visão do trono de Deus, ele enxerga ali querubins, anjos que estão adorando ao Senhor. Quando Ezequiel descreve também a sua visão, a visão do trono do Senhor, no capítulo 1, ele também descreve anjos, os serafins que estão perante Deus, adorando o Todo-Poderoso. Então, essa descrição bíblica refere-se não apenas a anjos, indicando as 6 asas, bem como também os olhos, mas conforme disse, a toda a criação do Deus Todo-Poderoso, que deve louvor, engrandecimento, exaltação, exultação perante aquele que os fez, perante o Deus Todo-Poderoso, que proporciona, obviamente, salvação aos seus. Eles estão adorando, todos adoram, celebram, engrandecem o Todo-Poderoso. Percebam que o capítulo 5 é uma sequência do capítulo 4. E nessa sequência, João diz assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então João contempla que aquele que estava sentado no trono, como sendo a referência ao Deus Pai, ele tem um livro em sua mão direita. Claro, meus irmãos, o livro que João visualiza não é um livro como nós temos hoje, porque nós sabemos que a imprensa, ela foi inaugurada ou iniciada, podemos dizer desta forma,
no ano de 1450, então, no período da Idade Média, né? No final da Idade Média, é quando começa-se a imprimir de forma rústica os livros. Naquela época, claro, eram pergaminhos ou papiros. Era o material que era escrito e feito esses livros. Então ele vê um livro que está na mão direita de Deus. E esse livro ele está selado, ele está fechado, com 7 selos. Então, diante disto, ele contempla também um anjo, e diz um anjo forte, e esse anjo ele proclamava em grande voz, ele gritava ali perante o trono do Senhor, e diante de toda aquela criação que está adorando o Todo-Poderoso, e ele pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Quem de fato é apto ou está apto para abrir este livro? E João afirma que nem no céu, onde ele contempla a visão, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ele olha no céu e ninguém está apto para abrir este livro. Sobre a terra, também não há aptidão ou dignidade em ninguém para abrir o livro. Debaixo da terra, também não. E diante disto, ele se quebranta, diante desse fato de que ninguém foi encontrado apto para abrir este livro. Ele chora, e chora de maneira copiosa, ele chora muito. No versículo 4, há esta indicação: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A questão é, meus irmãos, por que ele chorava? Certamente ele chorava porque se ninguém abre o livro, ninguém vai conhecer o conteúdo daquele livro, ninguém conhecerá os propósitos do Senhor para a história da humanidade. Se ninguém abre o livro, como saberemos que de fato o Cristo venceu? Como saberemos que de fato a nossa salvação ela vai se concretizar? Ela vai realmente acontecer de maneira plena? Sem a abertura do livro, há incertezas quanto ao futuro. E João, obviamente, chora diante disto. E chora muito. Mesmo porque aquele livro é o livro que contém o domínio de Deus sobre todas as coisas. Contém também a definição da libertação do seu povo, da sua igreja. E contém a punição daqueles que rejeitaram a Cristo e se voltaram contra a igreja do Senhor Jesus. Aquele livro trata a respeito disto, e nós sabemos porque ele foi aberto, obviamente. Portanto, meus irmãos, tudo o que acontece aqui em Apocalipse, tudo aquilo que nós podemos ver descritos a partir do capítulo 5, é justamente a revelação do conteúdo deste livro. E aí nós conhecemos agora o fim. Já de onde estamos temporalmente, nós podemos ter a percepção ou o conhecimento da eternidade, daquilo que de fato acontecerá. Os 7 selos que mantêm o livro fechado e que são abertos a partir do capítulo 6, não fazem parte do conteúdo do livro, mas formam uma preliminar para a abertura do livro. João está chorando, quem é digno de abrir este livro? E aí vejam, queridos irmãos, que um dos anciãos chega diante de João e apresenta aí no versículo 5
tem alguém que foi encontrado digno e apto para abrir aquele livro, para desatar-lhes os selos. Veja aí a partir do versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Este, o qual o ancião conduz João e apresenta-o e mostra para João, diz aqui o texto bíblico, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Percebam, meus amados irmãos, que essa descrição, ou esses títulos atribuídos àquele que foi indicado como sendo apto para abrir o livro, é indicativo, primeiro, que ele, aquele que estava apto para abrir o livro, ele é provindo, ele vem da tribo de Judá. E o próprio texto bíblico, em livros anteriores ao Apocalipse, indica que o Salvador, que o Messias, que o Redentor de Israel, o Redentor do seu povo, viria sim da tribo de Judá. Se nós observarmos Gênesis no capítulo 49, no versículo 9, nós vamos ver que de fato Judá, um dos filhos de Jacó, é da semente bendita. É a partir dele que viria, ou que virá, conforme nos mostra Gênesis 49, o Salvador, o descendente da semente santa, que proporcionaria salvação e vida àqueles que nele crescem. Ele diz também, ele é da raiz de Davi, indicando que o Messias viria da família davídica, ou da família de Davi. Portanto, essas duas descrições, elas enfatizam o caráter real do Senhor Jesus, bem como também o seu caráter vencedor. Ele é rei, ele veio também, obviamente, para vencer, para trazer salvação. E num segundo momento, nós vamos perceber que ele é apresentado como sendo o cordeiro que foi morto. É o indicativo do propósito sacrificial do Senhor Jesus. Ele veio com o objetivo de entregar-se, para que pela sua morte nós tivéssemos vida, nós recebêssemos perdão, salvação, purificação dos nossos pecados. Então, diz aqui, e aquele cordeiro, embora em pé diante do trono, ele apresenta-se como tendo sido morto. Ele foi morto, obviamente, mas ele ressurgiu dentre os mortos. A ênfase aqui é no sacrifício de Jesus. E o próprio Jesus, ele já afirmou aos seus discípulos, ou já havia afirmado aos seus discípulos, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O profeta Isaías, no capítulo 53, falando ou profetizando a respeito do Messias, do Salvador, ele nos diz que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi pelo sacrifício de Cristo, o servo sofredor, que nós recebemos vida. Então vejam, meus amados irmãos, que nessa visão do trono, o cordeiro está em pé, mas há uma ênfase no seu sacrifício, porque foi pelo seu sacrifício que ele nos trouxe a vida. Percebam ainda que nos diz que ele tem 7 chifres, bem como também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses 7 chifres é sinônimo de poder. Em Apocalipse é esse o significado.
é poder, é força. Os 7 olhos é uma referência à sua onisciência, à sua onipresença. Percebam, há indicativos claros de que o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele é obviamente homem, mas ele é também Deus. Há indicativo a respeito disto. Um outro indicativo de que ele é Deus, ele é adorado. Ele está no trono junto com o Pai, e aí nós vamos perceber que há uma inclinação, que aqueles seres que estão perante o Pai, adorando ali no trono, também se curvam, se prostam e adoram ao Cordeiro, e adoram o Senhor Jesus. Apenas Ele foi achado digno e apto para abrir este livro, que revela a salvação, que mostra o propósito do Senhor para a humanidade, para a história dos seres viventes. Portanto, ele é digno de ser adorado. Diante dessa ênfase, diante dessa descrição a respeito das qualificações de Cristo, do Salvador, do Messias, do Redentor, do Cordeiro de Deus, percebam que agora eles entoam ali naquele contexto de trono, de adoração celestial, eles entoam louvores a Cristo. O versículo 9: entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Cristo é louvado pelos seus atos redentivos. Ele veio e trouxe salvação, e ele é digno de tomar o livro. Ele foi morto, ele comprou com o seu sangue, meus amados irmãos, cada um de nós que aqui nos encontramos e que depositamos nele fé e confiança. Mas vejam que os seus eleitos e os seus filhos, eles não estão restritos ou limitados a um povo, a uma etnia, a uma geografia. O propósito redentivo de Deus, ele é expansivo, ele é amplo, ele alcança povos, línguas, tribos e nações. Portanto, esse evangelho deve ser proclamado, porque são esses que creem em Cristo, obviamente, e o Senhor Deus os constitui reino e sacerdotes. Nós fazemos parte do reino de Cristo, que é o Rei dos Reis. Nós somos os seus súditos, os seus servos. Nós somos também os seus sacerdotes. E nessa condição nós precisamos ministrar em favor do outro, a bênção em relação ao outro. Nós precisamos indicar e transmitir o Evangelho de Cristo àqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus, para que através de Cristo eles possam ter acesso ao trono da graça, eles possam adorar a Deus de maneira correta, eles possam encontrar-se com o propósito para o qual eles foram criados e feitos, que foi a glória de Deus, viver para o Senhor, viver segundo a vontade do Todo-Poderoso. Então Cristo é louvado. E aí percebam que há ainda um segundo cântico, praticamente nos mesmos termos, a partir do versículo 12. Eles proclamam em grande voz, anjos, seres viventes, um número de milhões e milhões, milhares e milhares, estão proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aí ele diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram e engrandeceram
o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor, meus amados irmãos. Engrandecido seja Deus pela obra de Cristo, pela sua realização em nosso favor, em nosso benefício, em benefício de todo aquele que crê. Diante disto, meus irmãos, eu quero de maneira rápida, porque o tempo passa rápido, né? De forma rápida, trazer duas aplicações com base nessa exposição que nós trouxemos para esta igreja. A primeira aplicação é que a vitória de Jesus, através da morte, estabelece um modelo para nós, os discípulos, os crentes em Cristo. O que significa, meus irmãos? Que nós também vencemos através da morte. Vejam, com a sua morte na cruz, o Senhor Jesus nos comprou, nos redimiu. Com a sua morte na cruz, Ele nos substituiu, Ele nos amou. E a sua morte, bem como também o seu sacrifício, estabelece um modelo para nós cristãos. Através da morte, nós também vencemos. Portanto, vejam, meus irmãos, para nós, crentes em Jesus, a morte não é o fim. A morte é o começo de uma vida plena, de uma vida verdadeira, da vida eterna. Quando eu falo a respeito deste tema na igreja onde eu sou pastor, eu costumo dizer que determinados irmãos ou determinadas pessoas que já estão na fé, que fazem parte da igreja, muitas vezes não gostam quando o pastor, quando o pregador, quando o palestrante fala a respeito dessa realidade da morte, fala a respeito deste tema. Não sentem-se bem. Mas vejam, meus amados, nós sabemos que a morte, ela é uma realidade inflexível, que de fato, por causa do pecado, se Cristo não voltar antes, todos nós passaremos por ela. Mas vale sempre salientar, meus amados irmãos, que para nós, para aqueles que têm fé em Jesus, a morte não é o fim, mesmo porque nós já desfrutamos de vida eterna em Cristo, de salvação plena. Portanto, a morte, o que ela pode fazer em relação a nós que cremos em Jesus, é nos promover para a glória celestial e, consequentemente, participarmos dessa adoração gloriosa a Deus, ao Pai, bem como também ao Cordeiro, que venceu e que nos fez, sem sombra de dúvida, vencedores através do seu sacrifício. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele indica que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, pois Ele nos amou. E ele diz, assim sendo, quem vai nos separar do amor de Deus revelado em Cristo? É a morte? É a fome? É a nudez? É a espada? É o pecado? Não, Cristo Jesus venceu e, portanto, meus amados irmãos, Ele nos fez vencedor. Nós possamos nos firmar nessa verdade. E por fim, em segundo lugar, diante da nossa impotência, da nossa incapacidade quanto ao futuro, nós devemos obviamente crer que Jesus é a solução, que Jesus nos proporciona segurança. Veja, o choro de João era justamente porque ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro que tinha como conteúdo a história da humanidade, que tratava e falava sobre a história da salvação. Sem a abertura do livro, não havia convicção, certezas. O que haviam eram incertezas. Mas percebam que o livro, ele foi aberto. O livro da história está nas mãos do Senhor Jesus.
E veja, meus irmãos, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele venceu para abrir o livro, ele é descrito, obviamente, na palavra de Deus como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Davi, como aquele que venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu também o diabo, venceu as hostes malignas, justamente para nos conceder a vida, para nos dar a convicção da eternidade, para nos dar garantias quanto ao futuro. Portanto, assim sendo, o que nós precisamos fazer é confiar em Deus, na sua palavra, é confiar no seu Cristo. Nós não temos, irmãos, razões para desconfiar de Deus. Ele é fiel em suas promessas. Nós não temos razões para temer o futuro, embora, claro, infelizmente, na nossa insignificância, infelizmente, na nossa inclinação para o pecado, em nossas fraquezas, muitas vezes nós tememos, nós questionamos, nós retrocedemos, nós nos angustiamos, nós ficamos ansiosos, mas essas coisas são evidências da nossa fraqueza, da nossa falta de confiança no Senhor, bem como também na sua palavra. Vamos nós, meus irmãos, confiar em Deus, na sua palavra, sabendo que aquele que fez a promessa, ele é fiel em todas elas, e ele haverá de cumpri-la para a glória dele, para o fortalecimento da sua igreja, para o desfruto da vida eterna que ele nos tem prometido. Que o Senhor nos abençoe, que ele nos ajude para que nós possamos cada dia mais e mais confiar nele, vivendo para ele, confiando no seu Cristo, no seu, aquele que veio trazer salvação, o Cordeiro de Deus, que reina, que governa sobre as nossas vidas, que é Salvador. Amém, queridos. Vamos ficar em pé e vamos orar?